Leoninos, como vocês estão? Desejo que estejam muito bem. A gente vai para mais uma leitura geral e o tempo dessa leitura é de 15 dias. A partir desse momento, até 15 dias, o que você vai manifestar aí? Pode ser que ultrapasse um pouquinho esse tempo, tá? Mas normalmente a gente tem uma manifestação, então, dessas probabilidades para os seus próximos 15 dias. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber notificações do canal, já deixa seu like para contribuir. E se você perceber que essa leitura não ressoa com o seu momento, não está ressoando com a sua realidade, você pode assistir os outros signos do seu mapa, então ascendente, Vênus, a Lua, né? Por quê? Porque às vezes você está vibrando, você está com uma regência de outros signos nesse momento na sua vida, e aí a leitura pode bater muito mais para você. Às vezes, eu assisto as minhas leituras de ascendente, de Vênus, de Lua, e, por exemplo, o meu signo é Aquário e o meu ascendente é em Virgem. Então, eu assisto a leitura de Virgem, vai bater para mim muito o que fala sobre a minha espiritualidade, né, no meu ascendente. Aí, o que corresponde aos meus relacionamentos, eu assisto a minha leitura da Lua em Escorpião, que eu tenho Lua em Escorpião. Então, eu vou lá, assisto a leitura de Escorpião, e aí bate com o que está acontecendo no meu momento, na minha vida amorosa. Então, assim, pode acontecer com vocês também. Então, dá uma olhadinha, porque às vezes nem sempre, né, o Sol vai estar, o planeta que a gente. O planeta Sol, né? Na verdade, é ótimo. O Sol, às vezes, né, que é o seu signo no Sol, vai bater com o que está acontecendo no seu momento, tá bom? Então, vamos ver qual que é a energia que você vai estar vibrando nos próximos 15 dias. Happy Family. Vejo aí você vibrando em momentos com a sua família de bastante alegria, bastante comemoração, união, né, dessa família, ou você muito voltado, né, a tua vibração muito voltada à sua família, a construir aquilo que vai trazer benefício para, vamos supor, você é casado, você tem filhos, então o que é melhor para nós todos, passando mais momentos com a sua família, se de repente você é solteiro, mas você tem filhos, então você pensando bastante, vibrando bastante em deixar algo para os seus filhos, construir um legado, estar junto com os seus filhos, passar tempo de qualidade com esses filhos. Não tenho filhos, então, de repente, são seus pais, seus familiares, né, mais próximos aí. Vejo você nessa vibração, de estar mais conectado com a sua família, tá? Nos próximos 15 dias. Vamos ver, então, o que você vai estar manifestando nesses próximos 15 dias, quais são as probabilidades aí de acontecimento? Lembrando que é uma leitura geral, pode cair qualquer coisa aqui, tá? Questões de trabalho, vida amorosa, saúde, família, amigos, tá? Oportunidades, qualquer coisa aqui, tá? Pode ser nosso assunto nessa leitura. Então, o que os leoninos vão estar manifestando nos próximos 15 dias, tá? Quais são as probabilidades para eles? Vão estar manifestando nos próximos 15 dias. Eu vejo você tendo algum tipo de conversa. hum, Eu vejo você tendo algum tipo de conversa
que pode ser uma conversa não tão agradável, ou sabe aquele tipo de conversa de colocar os pingos nos is, aonde você manda um papo reto para alguém e nessa conversa, você esclarece algo. Aqui eu estou pegando 2 situações, ou você tem um apego, né, ou alguém tem um apego a você, ou você tem um apego a alguém, e isso está crescendo, né, esse apego está crescendo, essa situação está evoluindo, e aqui a gente pode falar do campo amoroso, mas a gente pode falar também, do campo profissional. Então, você tem algo ao qual você está segurando aí, financeiramente falando, e você tem uma conversa para que essa situação se desenvolva. Então, você pode, de repente, estar aí, recebendo pouco, se apegando pouco pelo seu trabalho, e aí você pode vir a ter uma conversa, sobre aumentar esses ganhos, né, aumentar os seus lucros, evoluir dentro dessa situação. Então eu vejo você colocando os pingos nos is dentro de alguma situação aí, que tanto pode ser financeira, quanto pode ser também nas suas relações. Nas relações, não eu não digo que seja só amorosas, tá, pode ter também outros tipos de relações, como a gente saiu aqui na carta da família, né, vibração, pode ter a ver com família, então, de repente, colocando os pingos nos is, em uma situação que talvez você não queira abrir mão de algo, mas aí essa situação, após essa conversa, ela começa a evoluir, ela cresce, ela, né, evolui para algo melhor, tá? Se for nas relações amorosas, então, você conversando com alguém sobre algo aí, sobre algum apego, e talvez essa situação, então, comece a evoluir, tá? E falando do campo amoroso, você pode ter sentimentos aí, e aqui a gente está falando, sim, de amor, a gente está falando de algo mais profundo, não estamos falando somente de uma atração física, por mais que aqui tenha, né, no centro do seu jogo tenha saído uma rainha de paus, que é alguém muito atrativo, magnético, empoderado, gostosa, gostoso, intuitivo, né, meio bruxão, meio bruxona, alguém por quem você nutre uma atração muito grande, mas que tem ali um amor também, tem um desejo também, alguém que te satisfaz, né, plenamente, eu vejo que pode haver algum tipo de ou conflito com esta pessoa, ou alguém se metendo, pessoas se metendo nessa situação, tá? E que podem já ter causado essas pessoas se metendo, fofoca, conflito, discussão, diz que me disse, essas pessoas podem já ter se metido nessa conversa, se metido nessa situação com essa pessoa, e isso causou aqui uma mágoa para alguém. Alguém saiu magoado. Tanto você quanto essa pessoa podem ter discutido, né? Pode ter sido uma discussão entre vocês dois e alguém saiu magoado, quanto, outras pessoas se meteram na situação e fizeram com que talvez vocês se desentendessem e alguém saiu, magoado. Vou pegar uma clarificação aqui para esse 5 de paus. 5 de paus. Você pode ter aí também, vir a ter um encontro com essa pessoa, um encontro que vai ser muito bom, tá? 5 de paus. Pode ter tido aqui alguma briga, alguma discussão sobre desigualdades nessa troca. Então, alguém, né, muito provavelmente essa pessoa, pode ter brigado por sentir que a relação não estava equilibrada, sentir que você talvez não estivesse entregando ou se dedicando da mesma maneira que ela estava se dedicando. Pode ter havido algum tipo de cobrança para que a situação evoluísse, por exemplo. Pode ter havido uma discussão porque você não estava dando tanta atenção, pode ter sido com relação à dedicação mesmo, tipo: "Olha, eu tô
aqui me dando o meu máximo, entregando tudo para você, e você não está fazendo o mesmo. Você está me dando migalhas, né? Ou não me dando nada, enfim. Pode ter tido algum tipo de discussão, tá? A respeito disso. Se não aconteceu, pode acontecer nos próximos dias, tá? Se ainda não aconteceu essa situação, pode acontecer nos próximos dias. E aqui eu vejo que isso está muito voltado para essa questão das trocas mesmo, porque essa pessoa, ela está plena e consciente de que ela está dando o melhor dela para você e que ela está fazendo com que a situação prospere, ela está fazendo com que a situação evolua e ela pode estar falando para você, ou tá percebendo, ou na cabeça dela, tá enxergando dessa forma, tá? Porque aqui é como a pessoa está vendo a situação. Então você adapta aí para o que realmente está acontecendo. Na cabeça dela, pode haver uma desigualdade nessa troca, pode haver uma desigualdade nessa dedicação a esta relação, tá? Mas, apesar disso, dá para saber aqui, dá para perceber que você vê essa pessoa como tudo de bom, que você quer essa pessoa na sua vida, você a enxerga como alguém para realmente construir uma vida, para realmente construir até um império, né, junto dessa pessoa, mas aqui essa conversa pode não ter sido ou não vir, né, se ainda não aconteceu, essa conversa pode não ser agradável e alguém sair magoado aqui nessa situação, alguém sair chateado, tá? Mas eu vejo, peraí, vejo os fatos. É. Tem alguém magoado aí dentro dessa situação, ou que vai vir a ficar magoado, que depois vai ficar meio que na defensiva, sabe? Agindo com estratégia, orgulhoso, querendo se sobrepor ao outro na discussão. Então, tipo assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu que tô com a razão, eu vou ficar aqui, eu tô magoado, eu tô chateado, eu tô agindo de forma estratégica para não demonstrar isso, porque eu não vou ficar por baixo, entendeu? Mas eu vejo que, após essa discussão, de novo, a mesma carta no fundo do deck. Após essa discussão, eu vejo que tem um novo início para você e para essa pessoa, aonde uma verdade é revelada. Talvez aqui, ou você ou essa pessoa adapta para sua realidade, não revelou o verdadeiro sentimento, não revelou o quanto que gosta dessa pessoa. Talvez por isso essa pessoa tenha, né, essa ideia de que você não entrega em igualdade aquilo que ela está entregando para você, porque talvez você ame muito, você tenha sentimentos profundos, né? Porque aqui a gente tem o Rei de Copas é o que mais ama, mas é o que menos demonstra. Então, talvez você ame profundamente essa pessoa, mas você não demonstra, ou não demonstra o quanto você ama, que pode até ser mais do que essa pessoa ama você, né? Às vezes ela acha que ela, né, apesar de que ela sai como uma imperatriz, a imperatriz ela é muito abundante em amor, então aqui eu acredito que a coisa seja bem recíproca e bem compatível, mas essa pessoa pode se revelar e você não. E aí ela acha que você não tem o mesmo sentimento. Mas eu vejo que após essa discussão, após esse quebra-pau aqui, esse desentendimento e todo esse processo de um fazer aí cobrança para o outro, vocês iniciam um novo ciclo onde uma verdade é revelada sobre os verdadeiros sentimentos. No fundo do deck aqui, primeiro a gente tem o julgamento, então algo que estava considerado já acabado e morto, renascendo das cinzas. Uma reconciliação após uma ruptura, e depois dessa reconciliação vem a dedicação a essa relação, vem o equilíbrio nessa relação, então aquele dar e receber ali, que poderia estar desequilibrado, talvez agora entre em equilíbrio, as duas pessoas se dedicando de forma igual, né, dentro dessa relação. A gente tem no fundo do deck aqui de clarificação o 9 de copas com 8 de paus, então eu vejo um encontro
possivelmente deslocamento territorial aqui, porque o 8 de paus fala sobre isso, mas também fala sobre muito fogo, né? Paus é fogo, então pode haver aqui um encontro muito cheio de fogo, né? Aquele negócio que vai virar um incêndio. E aí, então, um reinício dentro desta relação. Muito melhor, diga-se de passagem, com as coisas mais equilibradas entre vocês, os sentimentos sendo expostos, as coisas aqui tomando um novo rumo, tá bom? Vejo que talvez, dentro dessa situação, existia muito medo também, né? O próprio medo de se magoar causou determinadas posturas, não sei se da sua parte ou da parte da pessoa. O medo de se magoar levou vocês a terem posturas de defensiva e que fez com que essa pessoa pensasse: você não gosta de mim, você não se dedica, você não está disponível, ou eu estou me entregando muito mais e você não me entrega nada, né? Então, às vezes, uma postura de defensiva pelo medo de se magoar acabou causando a mágoa em outra pessoa, tá? Então, é bom observar aí os comportamentos, né? Porque às vezes a gente, aqui também, gente, vocês sabem, vocês são meus consulentes queridos, amados, lindinhos, fofinhos, gostosinhos, né? Vou estar sempre com vocês. Mas vamos falar a real, né, gente? A gente não é santo também. Então, se vocês estão tendo esse comportamento, meus lindinhos, dá uma observada aí, né? Para ver qual é a tua parcela de responsabilidade dentro daquilo que a pessoa está achando, né? Porque às vezes a pessoa está achando com razão, às vezes a pessoa está achando sem razão, e às vezes é mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque não é bem isso, mas é o que eu estou demonstrando. Então se torna mais ou menos, né? Não era o que eu queria dizer, mas ficou parecendo isso, então a metade da responsabilidade é minha, né? Então dá uma olhadinha aí se o teu comportamento não está fazendo parecer que é isso, tá? Vamos fuxicar mais aqui no Lenormand, tá? Vou pegar uma complementação para vocês no Lenormand sobre esses próximos 15 dias, o que mais tem aqui para contar para gente, e depois vou pedir um conselho para vocês, tá? Conta para gente, então, o que é que tem para os leoninos para os próximos 15 dias? Quais as probabilidades? Hum, 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 hum. Ai, 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 leoninos, leoninos. Vamos lá. Eu vejo que vem uma renovação aí para a vida de vocês, tá? Aqui novamente no Lenormand falando de uma renovação. E essa renovação, ela vem através da espiritualidade, tá? É um movimento na vida de vocês que a espiritualidade está trazendo para vocês. Como assim a espiritualidade está trazendo isso para mim, para minha vida? Existe um movimento do universo que ele tem um fluxo, digamos assim, um fluxo de abundância, um fluxo de prosperidade e tudo mais. Dependendo das nossas crenças, dependendo dos nossos medos, daquilo que a gente tem no nosso inconsciente, a gente sai desse fluxo de abundância, a gente sai desse fluxo de prosperidade, a gente só manifesta para a nossa vida escassez, a gente manifesta tristeza, sofrimento, etc. E aí a gente tem lições para aprender, tá? A gente passa por esse, digamos, esse fluxo inverso, vamos chamar assim, tá? Esse fluxo inverso, ele traz para a gente o quê? Lições. Quando nós aprendemos determinadas lições ou quando temos contratos a cumprir com pessoas,
ou com situações, o universo, ele se movimenta a trazer para a gente novas oportunidades ou novos acontecimentos que vão tirar a gente desse fluxo aqui e vai colocar a gente de volta num fluxo de abundância. Vai colocar a gente de volta naquele positivo. Então, se eu aprendi o que eu tinha para aprender, se eu pastei aqui, mas eu tirei, eu colhi algo bom disso, eu me melhorei dentro dessa situação, a espiritualidade vai agir, vai te colocar de volta num fluxo de abundância. Se eu, de repente, tenho algo a cumprir, e aqui eu não estou falando de sentença, nem estou falando de destino, nada disso, porque tudo muda a todo tempo. Mas existem sim alguns contratinhos que a gente faz, contratos de alma, por exemplo, que pode fazer com que a gente tenha que viver algo com alguém, né? E isso pode ser para o positivo, para a nossa expansão, isso pode ser para uma lição, né? Que a gente chama de relações kármicas, etc. Então, eu vejo que aqui tem uma renovação para a tua vida trazida pela espiritualidade, porque sim, você pode já ter aprendido algumas lições e ter melhorado, né? Ter se positivado dentro dessas situações. E agora existe esse movimento para trazer essa renovação. Essa renovação está falando da vida amorosa também, tá? Tá trazendo sim uma renovação para a tua vida amorosa. É... Só que tem um alerta aqui, gente. Vamos conversar, leoninos. Aqui eu vejo que tem muito desgaste dentro dessa situação por conta de ciúmes, tá? Aqui existe alguém, tá? E aí você adapta para a situação, se é você, se é a pessoa, se são os dois, né? Que tem muito ciúme, que é possessivo, que é desconfiado e que por conta disso tem muito desgaste entre vocês. Às vezes, vocês podem até não discutir por causa do ciúme, mas vocês começam a tomar atitudes motivados por ciúme que levam a brigas e discussões, afastamentos, desgastes, mal-estar entre vocês, mas a coisa não é declarada, entendeu? Então, aqui, cuidado com o ciúme. Se são vocês que são possessivos, que são ciumentos, não tem necessidade desse ciúme. Sabe por quê? Porque logo em seguida fala de sentimentos completamente correspondidos. Essa pessoa pensa muito em vocês. Essa pessoa tem o mesmo sentimento que vocês têm. Igual. Então, eu tenho amor, a pessoa também tem amor. Eu tenho um desejo intenso por essa pessoa também tem um desejo intenso por vocês. Eu tenho vontade de só estar com essa pessoa. Ela também só tem vontade de estar com você, sabe? Assim, é igual, é correspondido, é recíproco aqui. Então, assim, eu vejo que tem um desgaste por conta de ciúme desnecessário, porque aqui tem uma correspondência de sentimentos, tá? Vejo uma comunicação entre vocês, vejo. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui que eu não tinha reparado. Isso aqui são os meninos? Meninos? Não. Essa pessoa são os meninos? São os meninos? Essa pessoa são os meninos? Tá. Então, aqui eu vejo vocês podendo ir até essa pessoa ou conversando com essa pessoa, trazendo aí algum tipo de esclarecimento sobre os verdadeiros sentimentos. Aqui novamente fala de sentimentos, tá? Já houve sofrimento aqui dentro dessa situação, por algum motivo. Deixa eu clarificar aqui por que dessa cruz aqui. Por que desse sofrimento? Mais uma. Aqui houve sofrimento, por quê? Porque pode ter havido a intromissão de uma terceira pessoa nessa situação. Novamente, aqui, ó, o que saiu lá na outra tiragem fala aqui novamente. Pode ter havido uma interferência de uma terceira pessoa nesta situação que provocou um sofrimento em vocês. Porém, aqui existe um vínculo espiritual dentro dessa situação, tá? Este vínculo, ele não pode ser quebrado.
Não é que ele não pode ser quebrado, né? Se você e essa pessoa escolherem se desvincular, vocês vão se desvincular. Mas eu digo assim, esse vínculo espiritual, terceiras pessoas não conseguem quebrar. Por quê? Porque vocês são da mesma família de alma. Nossa, que lindo, gente. Vocês são da mesma família de alma. É como se vocês. Quando a gente fala de família de alma, não vem com aquela visão romantizada de alma gêmea, não, tá, gente? Alma gêmea, eu acredito, tá? Meu interessante ponto de vista, na teoria que fala que nós temos 144 partes de alma espalhadas pelo mundo que não estão só nessa terceira dimensão, estão em várias dimensões, né? Então, nós podemos ter fragmentos de alma que as pessoas acham que é a alma gêmea, que fala que é a alma gêmea, mas a alma gêmea pode ser até um irmão nosso, um filho nosso. Por quê? Porque ela pode ser parte dessa alma que se dividiu em 144. Essa pessoa e você podem ser desta mesma família de alma. Então, esse vínculo espiritual entre vocês, terceiras pessoas não quebram. Aliás, para vocês quebrarem esse vínculo, também não tem como. Vocês podem se afastar, vocês podem seguir outros caminhos, vocês podem desencarnar e encarnar em épocas diferentes, e tá tudo certo. Mas outras pessoas não conseguem desfazer esse vínculo de vocês, porque vocês são da mesma família de alma. Ah, então você quer dizer o quê? Que alma gêmea não é romance? Eu estou dizendo que alma gêmea não é só romance. Como vocês estão se relacionando de forma romântica com essa pessoa, vocês estão interagindo de forma romântica com essa pessoa, então esta pessoa pode sim ser uma alma gêmea romântica. Pode sim ser um par que tem esse plus, digamos assim, de ser da mesma família de alma de vocês. Então, vocês podem se identificar com facilidade com essa pessoa, vocês podem se sentir em casa com essa pessoa. Você está perto da pessoa, você sente tranquilidade, você sente paz, você sente que você pode ser você mesmo, você poderia ficar horas e horas e horas ali conversando com a pessoa sobre qualquer assunto, que o assunto não termina. Faz bem. Sabe aquela coisa que te faz bem? A pessoa não precisa fazer nada para você. Só estar perto dela já te faz bem. Então, aqui, se você tem essa sensação, é por causa disso. Porque vocês são pedaços de uma mesma coisa. Então, é natural que você se identifique dessa forma. E além desse fragmento de alma que vocês compartilham, é, tem o sentimento do amor, da paixão, da atração física e tudo mais. Então, esse vínculo aqui de ser família de alma, ninguém consegue quebrar. Vocês só vão é, se dividir, se separar desse vínculo, se vocês dois escolherem. Mas outras pessoas vão ficar tentando, vão atrapalhar, vão causar confusão. Gente, nem magia de afastamento, magia de separação consegue atuar em vocês definitivamente. Pode afastar por um tempo, pode abalar as estruturas, pode causar briga, causar confusão, mas não consegue. Não consegue por causa disso aqui, tá? Então, eu vejo que já houve algum tipo de sofrimento por interferência de terceiras pessoas, mas o sentimento ele permaneceu. Ele permaneceu por causa disso, por causa desse vínculo que vocês têm de família de alma, de almas gêmeas, digamos assim, mas é uma alma gêmea de par romântico, neste caso, tá? E é isso, gente. Então eu vejo que aqui vocês vão se comunicar, vão se encontrar, vão expor sentimento, vão conversar sobre o que aconteceu, ou vão pôr aí as coisas em prato limpo e deixar para trás, né, essas interferências externas, porque o vínculo de vocês não se desfaz com facilidade, vocês têm um sentimento muito recíproco e é muito sentimento. E eu vejo, então, essa situação evoluindo, tá? Porque é um movimento, como eu disse para vocês lá no começo, é um movimento da própria espiritualidade, tá? Se vocês têm esse contrato aqui de alma, né? De se encontrar nessa vida aqui e viverem romanticamente, então, neste momento, a espiritualidade está agindo para que vocês cumpram o combinado de vocês de viverem essa relação. Algum aprendizado tem aí dentro dessa relação, tá bom? E cuidado, viu, gente, para não deixar que, então, que terceiras pessoas
interfiram, manipulem, façam fofoca, coloca a minhoca na cabeça, principalmente porque eu tô vendo aqui muito ciúme, aí fica, olha, eu vi fulano, viu? Tava lá na balada. Ah, então, sabe, ciclano falou que, sabe, assim, colocando veneninho, e aí o ciúme motiva a briga e a coisa vira uma confusão só, e no final ninguém nem sabe por que que brigou, para começar a conversa, né? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Vou pegar um conselho para vocês, para a gente finalizar então a leitura. Conselho para os leoninos, conselho para os leoninos, conselho para os leoninos. Legal. Olha só, gente, aqui tá falando para vocês pegarem leve, tá? Vocês precisam se divertir um pouco mais. E quando eu falo de diversão, é aquela diversão inocente, gostosa. Não necessariamente a gente está falando de, ah, vou para balada, vou encher a cara, vou, sabe, sair tocando terror. Não é isso. É a diversão que traz a alegria, a risada, a leveza. É você tornar a vida mais leve, né? No teu ambiente social. Por quê? Porque quando você está mais leve, mais alegre, quando você se diverte, você manifesta aquilo que você deseja. É na alegria e na diversão que a gente manifesta, que a gente materializa os nossos desejos, né? Então aqui está pedindo para você trazer essa leveza para a tua vida, de você manifestar, né, de você agir com mais alegria, deixar a vida mais leve para que você comece a materializar os seus desejos. E aqui está falando para você olhar as coisas por um outro ângulo, tá? Se em algum momento, né, ultimamente aí ou durante toda a sua vida, você teve um olhar muito engessado sobre as situações, se você tem aquelas opiniões fortes, tipo, ah, eu penso isso e acabou. Aqui tá falando para você abrir mão desse tipo de conceito, opinião, julgamento, visão engessada e olhar as coisas por um outro ângulo. Não existe uma verdade absoluta, não existe só o preto e o branco, existe 50 tons de cinza. Sugestivo, né? 50 tons de cinza. Então, assim, entre o branco e o preto, gente, tem quantos tons de cinza, né? E todos estão certos. Então, aqui está falando para você se tornar alguém mais flexível nas suas visões, nos seus conceitos, nos seus pensamentos, porque isso vai te ajudar a tornar a vida mais leve, isso vai te ajudar a trazer essa leveza, essa diversão, essa alegria de volta para a tua vida, e vai te ajudar a manifestar justamente aquilo que você deseja, vai te ajudar a materializar justamente aquilo que você deseja, tá? Então, aqui também, gente, ó, eu falei dessa primeira carta da vibração, passou batido um detalhe aqui, vou falar. Essa carta, ela vem com o número 4, tá vendo? Família feliz, ela vem com o número 4. O 4 é o número da estruturação. E você tá vendo que tem 4 pessoas? Aqui a gente também está falando, olha, tem duas coisas aqui, olha que interessante. Esse 4 pode representar também 2 e 2, que é um número das almas gêmeas, né? Então, aquilo que a gente falou lá sobre o relacionamento. Você pode, como a gente falou bastante de relacionamento amoroso, a gente pode estar falando sim da sua vibração, da sua manifestação, da sua alma gêmea na sua vida, né? E de uma estruturação. Então, o número 4 é o número da estruturação, do compromisso, de formar uma estrutura que pode se tornar uma família. Olha que interessante, tá? Então, aqui, a sua vibração vai estar bastante voltada para isso mesmo, uma estruturação, um compromisso, algo que pode vir a se tornar uma família e bem feliz, diga-se de passagem, com alguém que pode ser uma alma gêmea sua, tá? Então, voltando aqui ao conselho, veja as coisas de uma forma diferente.
Tenta flexibilizar a sua mente, para que você consiga, então, trazer leveza para a sua vida, que isso vai te trazer muitos benefícios, principalmente na sua vida material. Tá bom, gente? Desejo ter ajudado, então, lembrando que isso pode já ter acontecido, pode vir a acontecer, mas que não passa muito desses 15 dias, tá bom? A gente se vê então numa próxima leitura e não esquece de deixar seu like para mim, tá?